Vamos orar, meus irmãos. Bondoso Deus, estamos diante do Senhor hoje à noite, como seu povo, como sua igreja, para te adorar. Nosso desejo é que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor se agrade de nós, do nosso culto a Ti. Estamos aqui admirando a beleza do Senhor, a beleza da sua santidade. Cantamos a Ti, lemos a Tua palavra. Nós temos feito isso com corações sinceros, com o povo, como um povo remido pelo sangue do Seu Filho. Ajuda-nos a cada dia melhorar essa adoração, porque o Senhor é digno dela. Tira de nós tudo aquilo que desagrada ao Senhor, que nos impede de adorá-lo melhor. Deus querido, obrigado por esse privilégio de estarmos juntos como teu povo te adorando. Temos nesse momento o privilégio de poder abrir a tua palavra, revelação especial do Senhor para nós. Ajuda-nos a ver o que o Senhor tem, falar aos nossos corações e, através da ação do seu Santo Espírito, nos ajudar a obedecê-la. Que o seu nome seja glorificado e somente o seu nome. É o que nós te pedimos hoje à noite. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Interessante que a igreja, ela é um alvo de Satanás. A igreja é um alvo de Satanás no sentido de que ele quer destruí-la. Ele quer fazer com que ela se enfraqueça, que ela perca a sua identidade, perca o seu brilho, a sua força. E ele usará vários métodos e meios para isso. Um dos ataques que Satanás certamente faz e fará com a sua igreja é atacando a sua unidade. É fazendo que aqueles irmãos, aquela comunidade, comece a não mais se relacionar de forma adequada, a ter partidos, grupos, a não serem unidos no mesmo espírito para servir ao Senhor. E, inclusive, ele vai fazer isso de muitos modos. Talvez você já ouviu falar de um grupo chamado desigrejados. Certamente já ouviu. E este grupo não valoriza a igreja, não valoriza a importância da igreja. Eles já saíram dela, já disseram que eram da igreja, mas não fazem mais parte. Ensinam que é possível seguir a Cristo sem fazer parte de uma igreja local, fazendo todo tipo de críticas às igrejas, à denominação, e criticando para que a igreja se desfaleça, não seja unida. Mas a minha preocupação nem é com esses, porque eles já estão fora, não é mesmo? Agora, o inimigo é tão sutil e ardiloso que muitas vezes ele começa a colocar até nos nossos corações que estamos unidos, estamos dentro, para questionar, para sermos afetados de alguma maneira e assim, de alguma forma, nos enchermos de nós mesmos e afetar a unidade da igreja. Meus irmãos,
é muito importante que a igreja se mantenha unida. Nós vamos sofrer ataques diretos contra esta unidade. O Novo Testamento nos ensina que a igreja ela é vital para o crente, bem como a sua unidade, a unidade dos seus membros, é de suma importância, evidenciando maturidade e evidenciando uma igreja saudável, evidenciando uma igreja que cresce, que promove maturidade. E nós precisamos pensar sobre a unidade para podermos fazer aquilo que cabe a nós para a igreja continuar unida, forte. E nós podemos perguntar, de que tipo de unidade nós estamos falando? E o Novo Testamento vai nos mostrar. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias para Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Leremos dos versos de 1 ao 16. Efésios 4, de 1 ao 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-os uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O apóstolo Paulo foi usado por Deus para escrever
para trazer para nós, deixar registrado para nós esse texto da palavra de Deus. Interessante que todas as cartas do apóstolo têm um equilíbrio entre teologia e vida, entre doutrina e dever. E essa carta não é diferente. Nós podemos observar que os 3 primeiros capítulos lidam com doutrina, com bases doutrinárias, nossas riquezas em Cristo, enquanto os últimos 3 explanam o dever, nossas responsabilidades em Cristo. A palavra-chave nesses últimos 3 capítulos é andar. E aqui, especificamente, Paulo vai trabalhar a ideia de andar em unidade. É isso que o Senhor quer para nós, quer para o seu povo. John Stott diz, quando ele faz um comentário desta carta, que Efésios é a igreja, falando sobre a igreja, mostrando essa nova sociedade que Deus criou, que Deus, de 2 povos, gentios e judeus, fez um só, agora a igreja do Senhor. Então, essa nova sociedade que ele fala nos capítulos primeiros, ele avança para dizer, nos capítulos 4 em diante, dos novos padrões nos quais essa nova sociedade deve andar. Volta-se, então, aqui da exposição da palavra para a exortação da doutrina para o dever, daquilo que Deus fez por nós, desde lá dos capítulos 1, não é? Mostrando claramente as doutrinas bíblicas para aquilo que nós devemos ser e devemos fazer. Aliás, a vida do crente, aquilo que nós fazemos, sempre vai estar embasado naquilo que Deus fez por nós, na sã doutrina. Neste texto específico, o apóstolo Paulo vai nos dar 4 verdades sobre o tipo de unidade que Deus pretende para a sua igreja, para que ela fique fortalecida, para que ela cada dia mais glorifique ao Senhor como uma igreja sem mácula, que está se preparando a cada dia para receber o noivo. E nós podemos ver aqui que a primeira verdade sobre a unidade da igreja é que a unidade da igreja, ela depende do empenho da nossa conduta. Efésios capítulo 4, versos de 1 ao 3. Vamos ler mais uma vez, que diz: por isso eu, prisioneiro do Senhor, o apóstolo Paulo estava preso, é uma das cartas chamadas epístolas da prisão, peço que vocês vivam de maneira digna, a ideia andem de maneira digna da vocação a que foram chamados. Nós temos uma vocação, ou seja, fomos chamados para sermos como o nosso Deus e viver em santidade como Ele vive, porque somos seus filhos. No verso 2 ele diz: com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros no amor, em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos, isso significa que a igreja deve lutar pela sua unidade. E de que há um aspecto da unidade que tem a ver conosco, tem a ver com aquilo que eu devo fazer. É claro, sob a graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, mas o apóstolo Paulo deixa claro que nós é que devemos agir assim. Depende de como nós estamos vivendo a nossa vida, se estamos cultivando e deixando, obedecendo ao Senhor, as virtudes que Deus quer que nós tenhamos no meio do corpo de Cristo,
para nos relacionarmos uns com os outros. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando de atitude demonstrada por cada crente. Qualidades que eu e você devemos ter, devemos cada dia desenvolver na graça do Senhor e pela força dele, para preservar a unidade no corpo de Cristo. Isso significa que eu tenho um empenho aqui, tenho que me empenhar aqui nesse sentido para obedecer ao Senhor em relação à minha conduta e assim agir de modo correto para com os meus irmãos e para com as pessoas. Paulo vai falar aqui de 4 virtudes, né? Basicamente, podemos dizer 5, mas a última virtude ele coloca como se fosse uma, que nos ajuda nesse aspecto de preservar a unidade no corpo de Cristo. E é isso que ele vai nos chamar, né, para fazer. Preservar essa unidade. Primeiro aqui, aspecto que envolve tudo isso aqui, né, antes de entrar nos aspectos, isso tem a ver com a nossa vida de santidade. Isso tem a ver com a vida, um viver piedoso, né, contrário de um viver ímpio, longe de Deus. E a primeira atitude aí qual é? Humildade. Olha só. A humildade é extremamente importante para mantermos a unidade no corpo de Cristo. A humildade, meus irmãos, era desprezada pelos romanos. Os romanos consideravam a atitude humilde como uma fraqueza. Para eles, humildade tinha um sentido baixo, vil, ignóbil. Eles valorizavam o que chamavam de melogapsiquia, né? Aquela psique cheia de orgulho, de altivez, ao contrário da humildade. E para eles ser alguém que passa por cima dos outros, que tem altivez, é isso que era considerado virtude. Mas o Senhor Jesus vai mostrar que o contrário que é virtude, que é ter uma atitude humilde. E humildade, meus irmãos, significa conhecer corretamente a Deus e conhecer corretamente a si mesmo. Ter uma visão correta de si e também uma visão de dependência de Deus. Por conhecer a si mesmo, eu sei que eu sou pecador, mas sei que sou um pecador perdoado. Eu não estou para poder me achar melhor do que os outros, superiores aos outros. Pelo contrário, eu sei que o Senhor quer que eu cuide daqueles que estão próximos de mim. Não há espaço na igreja do Senhor para a atitude de orgulho, para a atitude de achar que é melhor que o outro. Não há espaço no coração do humilde uma atitude de altivez que vai se colocar como superior aos outros. Meus irmãos, um dos aspectos mais importantes da humildade é a dependência completa do Senhor. Aquilo que eu estou realizando, aquilo que eu estou fazendo, é porque o Senhor Deus está fazendo em mim. E assim eu posso abençoar as outras pessoas, ao invés de me achar melhor do que elas. E jamais ter essa atitude. Meus irmãos, a outra atitude que o apóstolo Paulo vai ensinar, vai mostrar para nós nesse texto, que vai ajudar a manter a unidade da igreja, é a mansidão. Mansidão traz a ideia de força sob controle. Mansidão não é fraqueza. Muitos acham que tem essa ideia, né? A pessoa mansa, fraca. Não. A Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso da terra. Mas foi um grande líder que Deus usou não só para livrar o seu povo
da escravidão no Egito, mas também para revelar-lhe a palavra do Senhor. A ideia, meus irmãos, é que a pessoa é forte, mas ela tem domínio próprio, domínio do seu falar, domínio do seu agir. É uma qualidade de uma personalidade forte, que mesmo assim é senhor de si mesmo e é serva de outras pessoas. Isso que é mansidão. Nós precisamos cultivar essa virtude, deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós, para sermos homens e mulheres que tenham mansidão como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse de si mesmo que era manso e humilde de coração. E é a Ele que nós devemos seguir. Quando não há mansidão na igreja, no povo de Deus, há apenas ignorância, truculência, falta de respeito, ira. Isso é terrível. Isso não é a igreja do Senhor. A outra virtude que o apóstolo Paulo fala é a longanimidade. Aqui, meus irmãos, ele está falando daquela paciência que não perde o ânimo, que continua, que persevera, que nunca revida, aguenta a provocação, busca ao Senhor, entrega-se e entrega tudo ao Senhor. Uma paciência, meus irmãos, que vai abençoar os outros e que, inclusive, vai ajudar os outros a continuar, porque é algo perseverante. O grande pregador Crisóstomo dizia que a paciência é o espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca o faz. Entende? Poderia vingar se quisesse. Tinha poder para fazer isso. Mas ele não faz. Ele espera. Ele persevera. Ele entrega nas mãos do Senhor. É a pessoa que aguenta o insulto sem amargura nem lamento. E aqui nós vemos a ideia bíblica de que o verdadeiro amor tudo suporta. Não é verdade? Será que nós estamos tendo essas virtudes, essas qualidades na nossa vida espiritual? Falamos de 3: humildade, mansidão e longanimidade. Só aqui a gente já fica pensando, puxa vida, hein? Tem muita coisa para eu trabalhar. Preciso me colocar nas mãos do Senhor. Preciso tirar o orgulho do meu coração. Preciso ser humilde, depender dEle. Não posso olhar para as pessoas achando que eu sou melhor do que elas. Eu preciso ser manso, com uma atitude correta para com as pessoas. E eu preciso ter paciência com elas. O apóstolo Paulo continua, meus irmãos, e agora ele diz que há uma outra qualidade que vai preservar e vai auxiliar na preservação da unidade no corpo de Cristo. Com longanimidade, aí vem suportando uns aos outros. E isso é para ser feito em amor, não é? A ideia aqui, meus irmãos, de suportar uns aos outros é a tolerância. É uma tolerância mútua, de ser suporte ali, de poder conviver com as diferenças que temos. Precisamos aprender a conviver uns com os outros, porque foi o Senhor que morreu por nós, foi o Senhor que trouxe cada um para o seu corpo, e nós precisamos cuidar um do outro, aprender um com o outro e conviver um com o outro, tendo tolerância. Não é ser tolerante com o pecado, mas sim com as nossas diferenças, que cada um tem, com a sua personalidade, com o seu jeito, inclusive com os seus dons e talentos. Sempre pensando no melhor do reino de Deus, na igreja e na unidade do seu povo. Como eu disse, não é só ser tolerante com o pecado, e sim tolerar aquela pessoa que está crescendo,
que ainda não chegou à maturidade que alguns já têm. E é interessante que isso sempre vai acontecer numa igreja saudável. Sempre terá pessoas que vão chegar, novas, e elas têm as suas lutas no casamento, lutas com os seus filhos, e elas estão crescendo, elas ainda estão se ajustando, e elas precisam aprender e ter pessoas que as amem verdadeiramente, que as abracem, que as suportem nesse sentido de tolerar, de ajudá-las e de ajudá-las a chegar na maturidade. Eu e você passamos por isso, não é verdade? Estamos passando ainda, porque todos estamos crescendo. Mas como é bom que aqueles que puderam ter pessoas que ajudaram nesse processo, que foram tolerantes e assim suportaram. A palavra suportar aqui não é aguentar o outro com aquela resignação estoica, não é? Mas é servir de amparo e suporte para o outro. Suporte para que ele possa desenvolver a sua fé, para que ele possa amadurecer. Fazer isso não por um dever amargo, mas por amor. Por isso que ele acrescenta aqui a suportar uns aos outros em amor. Meus irmãos, como é que nós estamos agindo uns para com os outros na igreja do Senhor? Estamos agindo com o verdadeiro amor de Cristo um para com os outros? Amar como Cristo amou, de modo sacrificial, com atitudes para abençoar o irmão. Nós precisamos disso. O Senhor nos chama a isso. E é tão interessante que esse amor que suporta o irmão, que está ligando todas as coisas aqui, não tem nada a ver em se separar da verdade. Não é? A unidade é construída sobre o fundamento da verdade. Por isso a tendência aí de muitos, né, que dizem que aqueles que são ecumênicos, tentando unir todas as religiões, até grupos evangélicos, e eles vão dizer, a doutrina divide, o amor une. É verdade isso? Isso é uma grande falácia de Satanás. A doutrina verdadeira não divide. A doutrina verdadeira está relacionada e fortalecida no amor. Por isso que amar verdadeiramente o irmão significa obedecer à verdadeira doutrina. E uma igreja unida deve fazer isso. Eu e você devemos pensar neste momento, como é que está a nossa vida nestas áreas? Aqui nós estamos falando de espiritualidade, de vida espiritual, de vida piedosa na prática. Não tem a ver aqui em trazer a sua Bíblia, ler, cantar, orar, tudo isso é necessário, não é? Mas tem a ver com nossas atitudes para com nossos irmãos, para com aqueles que estão chegando, para com o perdido. E com essas atitudes preservaremos a unidade da igreja. Sem essas atitudes, a unidade da igreja fica comprometida, pois daremos lugar, ao invés da piedade, daremos lugar para a impiedade. Ao invés da humildade, teremos orgulho, da mansidão, ira, da longanimidade, impaciência, intolerância, ódio. E tudo isso destrói a unidade da igreja. Então nós devemos cuidar, vigie o seu coração. Qualquer atitude dessa, de soberba, de falta de paciência, de não suportar o irmão com amor, você deve cuidar, deve falar com o Senhor, deve pedir perdão e deve pedir para que Ele te ajude a ser piedoso, santo, e assim certamente vai preservar a unidade no corpo de Cristo.
Quantas pessoas imaturas na fé, com a vida espiritual degradada, com atitudes de orgulho, com falta de paciência, tem afastado pessoas que chegam no corpo de Cristo. Nós não devemos ser assim. Nós devemos agregá-las. Se uma pessoa chega no corpo de Cristo, é porque foi o Senhor que a trouxe ali. Se alguém se converte e está ali conosco, é porque o Senhor deseja que a gente cuide dela. Nós devemos fazer isso com amor e com mansidão. É claro, preservando a doutrina. Não é? Aqui a gente não aceita ser piedoso e espiritual, não é, por exemplo, ensinar a verdade. Né? Você vai ensinar a verdade. Você não vai aceitar coisas que as pessoas às vezes têm com erros e querendo implantar na igreja. Não é isso. Pelo contrário, é ajudá-las a amadurecer na fé, a não mais viver da maneira que estava vivendo e viver de modo a agradar a Deus. Você está manifestando humildade, mansidão, paciência, amor tolerante na sua vida cristã? Se você está contribuindo com a unidade que o Senhor Deus tanto deseja que nós preservemos. Meus irmãos, a segunda verdade sobre o tipo de unidade que Deus quer para a igreja é que a unidade da igreja é possível, e eu quero dizer que só é possível por conta da nossa unidade com Deus. Se você não tiver unido ao Senhor, no relacionamento íntimo com Ele, você não será piedoso. Você não vai ter condições de desenvolver todas essas virtudes que o apóstolo Paulo lista no início. Olha aí, Efésios capítulo 4, versos 4 ao 7. Há somente um corpo, que é a igreja do Senhor, e um só Espírito, né, o Espírito Santo de Deus, que habita a igreja, como também é um só a esperança para a qual vocês foram chamados, a esperança da volta de Cristo, a esperança de tudo aquilo que Ele deixou para nós. Há um só Senhor, e aqui o Senhor Jesus, mais uma pessoa da Trindade sendo mencionada. Uma só fé, e aqui não só o contexto de fé salvífica, mas verdade, doutrina. Como muitas vezes o apóstolo Paulo fala da sã doutrina, né, ou da fé dos santos, e ele está se referindo a verdades ou um corpo de doutrina, né, a defesa desta fé. Então é uma só, é a verdade que vem das Escrituras, que não vem de achismos, que não vem de loucuras que alguns líderes implantam nas igrejas, mas vem daquilo que o Senhor tem para nós. E ele continua, um só batismo. O batismo aqui é a ação do Espírito Santo de mergulhar, imergir pessoas no corpo de Cristo. Então tem a ver com salvação, e não o batismo, né, em água, porque não salva, mas a ideia de perdoado por Cristo, então foi imerso no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Um só Deus e Pai, mais uma pessoa da Trindade sendo mencionada, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então aqui ele vai mencionar essa unidade que deve ser preservada e vai mostrar alguns aspectos que faz com que ela seja unida. E aqui ele vai mencionar a importância do relacionamento com o Deus Trino. A unidade que Deus pretende para a sua igreja é de fato elevada. Mas é possível porque a base para a nossa unidade no corpo
de Cristo é a unidade que nós temos com Deus. Você pode perceber aí, se você contar, nos versos 4 e 5, aparece 7 vezes a palavra um, enfatizando unidade. Dessas 7, 3 faz alusão a pessoas da Trindade, não é? Ao Espírito, ao Senhor e a Deus Pai. A unidade da igreja, meus irmãos, a igreja que nós fazemos parte, está baseada na unidade que nós temos com o Deus Trino. Você precisa ter um relacionamento com Ele para poder falar de unidade. Precisa ter se arrependido dos seus pecados, crido no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, ter sido perdoado por Ele, e agora tem um relacionamento com Ele. A base da unidade da igreja não são os programas que a igreja realiza, não são as atividades, mas o Deus Trino que é o centro da igreja. A Ele que nós devemos orar, a Ele que nós devemos ter comunhão. Nós estamos aqui por causa de Deus, por causa do seu Filho Jesus. Nós estamos aqui por causa do Senhor que nos salvou. Esta unidade, meus irmãos, ela não é externa, mas interna. Ela não é uma unidade denominacional, mas ela é espiritual. Só existe um corpo de Cristo, uma igreja, um rebanho, uma noiva, uma só esperança. Todos nós estamos juntos nesse programa de Deus para nós. Uma fé. Essa é a unidade que nós temos. E é na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Você é unido a Cristo. Você tem um relacionamento íntimo com Deus, uma adoração genuína. Unidade ao corpo de Cristo significa relacionamento com Deus em primeiro lugar. Significa prezar pela doutrina que esse Deus deixou para a igreja, para essa fé que esse Deus deixou para a igreja. Significa obedecer a esse Deus e fazer a sua vontade. É por isso que nós estamos cultuando da forma que cultuamos, que estudamos a Bíblia da forma que estudamos, porque é o Senhor Deus que nos dirige, que nos orienta, e o nosso relacionamento primaz é com Ele. Meu querido irmão, como vai o seu relacionamento com o seu Deus? Você tem se relacionado com Ele de forma íntima? Tem feito seu devocional? Tem orado? Tem valorizado a igreja? Quando você entra aqui, você adora verdadeiramente? Meus irmãos, nós temos que tomar o cuidado para não sermos religiosos. Cuidado com a religião vã, vazia. Cristianismo pessoal. Ele tem a ver com uma pessoa, a qual nós adoramos, honramos. Por isso que a unidade da igreja está tão ligada ao relacionamento com Deus. Meu irmão, jamais seja motivo de divisão desta unidade, pois fazendo isso estará indo contra o próprio Deus que une a igreja. E essa é uma exortação para todos nós. Não são só os membros que dividem uma igreja, pastores e líderes podem ser pivô de divisão. Deus não se agrada disso. Nós devemos fazer tudo o que nós pudermos para preservar a unidade da igreja. E a nossa igreja, como o pastor Carlos sempre fala, né? Tem crescido, uma igreja séria, uma igreja bíblica, e Satanás vai atacar a unidade desta igreja, porque ele não quer uma igreja séria, uma igreja bíblica, uma igreja que cresce. Mas é o Senhor que está conosco. Maior aquele que está em nós
do que aquele que está no mundo. Isso significa que nós precisamos nos submeter ao Senhor, nos humilhar na presença dEle, com um cristianismo autêntico, verdadeiro, que o Senhor vai se agradar de nós como seu povo. Meus irmãos, a terceira verdade sobre a unidade da igreja neste texto ainda, é que a unidade da igreja amadurece em meio à diversidade dos nossos dons. Nós vamos amadurecendo em meio à diversidade dos nossos dons. Olha aí nos versos 7 ao 12. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer, ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E aqui está falando da graça de Cristo, de ter vindo a esse mundo e trazido presente aos homens, né, à medida do dom de Cristo, né, na sua graça. Ele é o dom. E fala de ter descido aqui às regiões inferiores da terra, e alguns acrescentaram em algumas declarações da igreja que Jesus tinha descido até o Hades, né? E Jesus nunca desceu no Hades, Jesus nunca foi no Hades. Jesus desceu às regiões inferiores da terra, é esse mundo aqui mesmo, né? Lá onde ele estava, pessoas longe de Deus. Ele deixou a sua glória, ele deixou o céu, ele deixou a beleza do trono de Deus para poder se fazer homem como nós, se humilhar e vir aqui aonde os pecadores habitavam. E ele fez isso para que nós pudéssemos ser salvos. E depois ele foi aos céus, como diz o texto. E ele mesmo, quando veio trazendo graça sobre graça, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ou pastores mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha aqui, meus irmãos, a importância que o Senhor dá para a unidade da igreja, nesse contexto que ele se refere a esta unidade. O Senhor Jesus deu dons para poder abençoar o seu povo. E aqui nós podemos perceber que a unidade da igreja não significa que tudo é exatamente igual, em uma uniformidade, sem vida, sem cor, mas cada crente é diferente, tem dons diferentes, não é? Cada crente não é uma réplica exata dos demais, não, tem as suas peculiaridades e também em relação a dons. E aqui ele especifica, né, dons que o Senhor Deus para liderar a igreja e treinar a igreja. E aqui, tanto são pessoas que são esses dons, então, os evangelistas, apóstolos, profetas, pastores e mestres, eles mesmos são os presentes, os dons de Deus para a igreja. Mas também Deus dota cada um deles com essas capacidades para realizar a obra de Deus no meio do seu povo. E em outros textos, como em Romanos e Pedro, nós temos uma lista, em Coríntios, outras listas de dons, que são dons espirituais que Deus dá para cada crente, para cada servo dele, para servir ao Senhor no corpo de Cristo. E o contexto aqui é que existe diversidade na unidade da igreja. Isso é belo, não é? Quando cada um contribui de forma diferente para o amadurecimento da igreja, para a unidade da igreja. É fundamental, meus irmãos, entendermos a diversidade de dons e
como isso se dá para o crescimento da igreja e para a maturidade da igreja. E o texto mostra que o Senhor nos deu apóstolos e profetas para fundamentar a igreja, né, cumpriram o seu papel, mas os evangelistas, pastores e mestres ainda continuam com o propósito de aperfeiçoar os santos para desempenho do seu serviço, de modo que a igreja seja edificada. Então, pela graça de Deus, Deus tem nos dado servos dele para treinar o seu povo. Estamos sendo alimentados, treinados para realizar a obra do Senhor. Você está realizando a obra do Senhor? Está aprendendo? Está sendo treinado, aperfeiçoado para desempenhar o serviço? Irmãos, nós temos um privilégio pelo tanto de ensino que nós recebemos aqui na nossa igreja. Ensinos de qualidade, treinamento de qualidade, para podermos entender e assim realizar a obra de Deus nas diversas áreas, no ensino das crianças, no OANSE, na evangelização e tantas outras áreas. A nossa filha Rúbia, né, os irmãos conhecem bem, está lá em São Paulo, já vai fazer quase 2 meses, não é? E o pai sente falta, né? E ela vai voltar agora dia 2. Orem pela volta dela. E conversando com ela, ela disse: pai, eu preciso voltar para a minha igreja. Pai, como é triste por aqui. E ela vai lá nas igrejas dos meus familiares. Igrejas que não têm firmeza doutrinária, que só é coach, aquelas ajudas apenas para trabalhar nas emoções das pessoas, igrejas cheias de programação, mas sem Bíblia, sem teologia. E ela dizendo: eu preciso voltar, eu louvo a Deus pela minha igreja. Eu fiquei muito satisfeito. E eu espero que você tenha essa alegria no seu coração. Mas tudo que você está aprendendo, tudo que você está recebendo, o que você vai fazer com isso? Não é só para você ficar com a cabeça cheia de teologia, mas sim é para você amar a Deus melhor, é para você servir, é para que, como o texto diz, recebendo o ensino dos pastores e mestres, ser aperfeiçoado e assim desempenhar o serviço para que a igreja seja edificada. E a igreja edificada certamente vai a sua unidade ser preservada. Precisamos saber, é claro, quais são os nossos dons, e a gente descobre isso servindo, estando em várias áreas, mas precisamos também valorizar o que recebemos daqueles homens que Deus colocou no nosso meio para nos aperfeiçoarmos e cuidarmos da edificação um dos outros. Pela graça, por sua bondade, Deus tem nos ajudado. Nós não devemos nos encher de orgulho por isso, mas humildemente agradecer ao Senhor e preservar a seriedade. E assim, cada um poder servir ao Senhor em diversas áreas no corpo de Cristo. E aqui é uma pergunta que você tem que responder. O que eu tenho recebido? Quanto tempo já que eu estou aprendendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com o meu dom, com o meu talento? Estou edificando o corpo de Cristo? Estou me voluntariando para realizar a obra de Deus? Estou me colocando à disposição? É uma alegria poder servir, meus irmãos. É uma alegria poder ser aperfeiçoado. Ou seja, você está amadurecendo na sua fé. E agora poder colocar esses dons e talentos a serviço do Senhor. Faça isso. Não deixe
de servir, não desperdice os dons e talentos que Deus tem te dado e nem o aperfeiçoamento que você está recebendo para servir e edificar o corpo de Cristo. E por último, meus irmãos, nesse texto, nós podemos ver que a unidade da igreja se fortalece em meio à edificação e promove crescimento, promove maturidade. Efésios 4, 13 ao 16. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha aí a palavrinha de novo, não é? E do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Meus irmãos, essa unidade que o Senhor quer que nós cheguemos, essa pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, essa unidade vai fazer com que o corpo de Cristo cresça, se multiplique, um fazendo a sua parte, cada um fazendo a sua parte no corpo de Cristo. Paulo continua mostrando a importância dessa unidade, ao ensinar que esta unidade se fortalece quando a igreja é edificada. Quanto mais a igreja é edificada, mais ela é unida. Mas, ao mesmo tempo, no texto nós podemos perceber que essa união é uma evidência que ela é madura. Quando vemos a unidade da igreja, podemos perceber a sua unidade, a sua maturidade. E quando vemos a sua maturidade, podemos perceber a sua unidade. E aqui ele não diz que é uma unidade só relacional, baseada em comunhão, que é importante, né? Mas não é só isso. Ele vai falar aqui de verdade em amor. É uma unidade na sã doutrina, na palavra de Deus, que é a verdade, e nos relacionamentos. Essa edificação, meus irmãos, não acontece instantaneamente. Ela é um processo. Paulo ensina aqui o alvo desta edificação é a maturidade da igreja, é a ser parecido com Jesus. Olha o que ele diz aí, né? A medida da estatura da plenitude de Cristo, no verso 13. Quanto você parece com Jesus? O quanto as suas atitudes, a sua palavra, o seu falar, a maneira de lidar com as pessoas, evidencia Jesus, mostra o caráter de Jesus. O quanto. É isso que vai demonstrar quão maduro nós somos, o quão espirituais nós somos. Pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o nosso alvo, é o alvo que o Senhor tem para nós. Estamos amadurecendo, juntos, unidos a Cristo, em um só Espírito, para chegarmos a este alvo, pleno conhecimento do Filho de Deus, naquilo que Ele tem para nós aqui nesse mundo, até o dia que nós, de fato,
teremos o conhecimento completo dele na eternidade. E quando ele fala aqui, né, dessa maturidade completa aqui, ele está se referindo a algo maduro, inteireza de pessoa, de ser, diante daquilo que Deus tem para nós. Paulo não fala de uma igreja raquítica espiritualmente, mas uma igreja que vai crescendo, vai amadurecendo, a estatura dela vai chegando ao alvo correto, que é perfeito, completo, inteiro, não quebrado nos aspectos espirituais, ou seja, maduro, sendo aí parecido com o Senhor Jesus. E ele vai mencionar que isso vai nos livrar de sermos levados por qualquer vento de doutrinas, arrastados por ondas. Que triste, meus irmãos. Quantas pessoas se deixam levar por ensinos falsos, não é? Quantos líderes falsos estão aí ensinando coisas terríveis para as pessoas e estão dizendo que a Bíblia diz, mentira. Mas quem é maduro na fé, que está embasado na sã doutrina, não se deixa levar, porque cresceu, amadureceu, foi edificado, não é mais criança, é um adulto na fé, e não vai se deixar levar por qualquer vento que induzem ao erro, pela astúcia de pessoas, né, que vão conduzir a esse erro, seguindo a verdade em amor. Quanto que você já enfrentou esses vendavais de falsas doutrinas? Talvez você pode mencionar, pastor, eu fiz muito isso. Já sofri muito, já passei por cada uma. Então aqui é um lugar de estabilidade espiritual na sua vida. Essa igreja, pela graça de Deus, pela bondade do Senhor, é para você se estabilizar, crescer, amadurecer. E todos nós juntos, unidos, abençoando uns aos outros, recebendo um ensino devido daqueles que Deus tem nos colocado, e assim sermos edificados, para não nos deixarmos mais ser levados por ensinos falsos. E você faz parte disso, não é? Como crente verdadeiro e fiel, que pode promover essa maturidade. E não a divisão, não é? Promover a unidade que leva à maturidade e não a divisão. Isso é muito sério, não é? Quem promove divisão demonstra que não é maduro espiritualmente, que não está contribuindo com a edificação do corpo de Cristo. O seu ego, os seus desejos, aquilo que ele quer, é mais importante do que o que Cristo quer. Um verdadeiro crente piedoso jamais vai fazer algo assim, mesmo que muitas vezes ele tenha que sofrer o dano. Fique firme. Deus tem muito para você crescer. E a sua responsabilidade na igreja local de ajudar outros, certamente Deus está olhando para isso, não só te capacitando, mas também te abençoará para que você realize isso. Você está indo em direção à maturidade em Cristo? Aonde você está? Pode avaliar? Devemos perguntar, não é? O quanto eu estou crescendo este ano? Isso significa responder, o quanto eu estou amando a Deus? O quanto eu estou obedecendo a sua palavra? O quanto eu estou amando o meu próximo, o meu irmão em Cristo? Quanto eu estou servindo aos outros? O quanto na minha vida tem humildade, paciência, mansidão, amor e suporte um para com os outros? É assim que a gente responde sobre a nossa maturidade espiritual. É algo prático. Meus irmãos, Deus deseja que a nossa igreja seja unida. E nós precisamos preservá-la. Nós aprendemos hoje
que a unidade da igreja depende do empenho da nossa conduta. Como eu estou praticando aquilo que o Senhor quer de mim, as virtudes de um crente espiritual. Também aprendemos que a unidade da igreja é possível por conta da nossa unidade com Deus. Valorize cada dia mais o seu relacionamento com o Senhor. Se aproxime dele. Aprendemos também que a unidade da igreja amadurece em meio à diversidade de nossos dons. Dons que Deus trouxe para nós, pessoas com dons para edificar, ensinar o corpo, aperfeiçoar os santos, e nós sermos também, nós edificados, servir ao Senhor, servir uns aos outros, e lembrar que Deus também tem dado dons para você e para mim. E a unidade da igreja se fortalece em meio à edificação e promove crescimento. Chegar a sermos parecidos com Cristo, a estatura da plenitude de Cristo, que é o nosso alvo. Você realmente valoriza a igreja do Senhor? Se importa com sua unidade? Um certo autor, David Howard, ex-secretário executivo da Comunidade Evangélica Mundial, disse: se alguém ama o noivo, é impossível que não ame aquela por quem ele entregou a sua vida, a noiva. Em outras palavras, quem quer glorificar o Filho, jamais pode menosprezar a sua noiva, a igreja. Devemos valorizar cada dia mais a igreja do Senhor. Meus irmãos, Deus deseja que sejamos unidos uns com os outros. Para isso precisamos ser piedosos, uma vida espiritual autêntica, frutífera, edificando-nos mutuamente uns aos outros. E certamente isso vai promover o crescimento da igreja. Vamos abaixar nossas cabeças neste instante. Tantos ensino para nós pensarmos e respondermos a Deus, avaliarmos a nossa vida espiritual, a maturidade e lutarmos pela unidade da igreja. Obrigado, Senhor, por tua palavra ensinada hoje à noite. Ajuda-nos, Senhor, a preservarmos a unidade da igreja naquilo que cabe a nós. Sabemos que é o Senhor que nos une através do que Cristo fez por nós e através da ação do seu Santo Espírito em nós. Ajuda-nos a te obedecer e fazer aquilo que o Senhor pede de nós para edificar o corpo de Cristo, nos tornando maduros e unidos, sem desprezar a sã doutrina, a verdade em amor. Cuida de cada irmão aqui, cuida daqueles que estão chegando, que sejam edificados para servir, aperfeiçoados para servir ao Senhor e edificar o corpo de Cristo. Obrigado por todos aqueles que o Senhor tem levantado no nosso meio para nos ensinar, presente do Senhor para nós. O Senhor é bom. Nós te agradecemos por sua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a te obedecer com sincero coração e realmente levarmos uma vida piedosa que te agrade. Nos dê sabedoria para receber aqueles que têm chegado até nós, com amor, com a atitude certa, dando exemplo e mostrando para eles o caminho de uma vida cristã madura que agrada ao Senhor. Cuida de nós, Senhor, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, irmãos e amigos, pela atenção. Nós vamos ter um pós-lúdio e logo em seguida nosso culto está encerrado. Deus abençoe a todos.